Vamos lá, vamos ser breves. Como a palavra deixa bem claro pra gente aqui, tá? Davi, isso foi depois do episódio de Davi e Golias, do episódio também de Davi tocando a harpa para expulsar aquele espírito maligno de Saul, enfim. Foi logo depois do episódio em que ele derrotou Golias e ele se apresentou para a batalha, se mostrou um excelente soldado. E Saul, como ele derrubou aquele gigante, Saul pegou ele para a batalha e começou a enviar ele, porque viu que ele era talentoso, viu que ele era bom. Saul, lembrando o rei Saul, viu que ele era bom e enviou Davi para a batalha. E a Bíblia deixa claro para a gente que Davi voltava sempre vitorioso. Só que isso aí até então não é o problema. O problema não era esse. Porque quanto mais Davi vencia as batalhas, vencia as guerras, o reino de Saul crescia, se estabelecia mais ainda, e o nome de Saul prevalecia, porque Davi, apenas um soldado, estava em nome do rei. Só que o interessante de tudo isso é em nome do rei para Saul. Para Davi, ele estava guerreando para o Deus dos exércitos, o Deus vivo ao qual ele servia. Isso é interessante. Davi ele deixa bem claro o amor que ele tinha por Deus. Não é à toa que ele foi segundo o coração de Deus. Mas continuando, então o grande problema não foi esse. Até aí tudo bem, Saul era o rei, Davi vencia as batalhas. O problema entre Saul e Davi não foi as vitórias de Davi. O problema foi o reconhecimento das pessoas com aquilo que Deus estava fazendo através da vida de Davi. Como? Foi a partir do momento em que as pessoas começaram a reconhecer e colocar Davi numa posição mais honrosa do que a de Saul. Ou seja, todo o povo via Davi com bons olhos. E o que passou a incomodar a Saul foi quando as pessoas começaram a cantar, aquelas mulheres cantarem, e as pessoas começaram a admirar a Davi. E eles falam, eles colocam naquela oração, que as mulheres cantam da seguinte maneira: que Saul venceu os seus milhares. Porém, olha só, porém que não é uma coordenativa sindética aditiva, e sim adversativa. Entretanto, olha aí, ó, entretanto, Davi, os seus 10 milhares, colocou Davi acima de Saul. Aí estourou o problema, brother. Aí a bomba explodiu. Davi, ou melhor, Saul, ficou louco com aquilo, e naquele exato momento entrou o sentimento de inveja em Saul. Esse foi o grande problema. Saul permitiu que esse sentimento adentrasse o coração dele, se estabelecesse no coração dele, e ele pensou: ué, mas para Davi para mim dão milhares, para Davi dão 10 milhares, ou seja, eu, o rei, o cara sou eu sou o cara da batalha. O que eu quero dizer com isso, trazendo para o nosso entendimento, conjecturando mais prático para a gente? Você que canta, você que ministra, você que toca, vou trazer para o ministério. Vamos falar de forma ministerial. Você que tem todos esses dons e talentos em Deus para ministrar, irmão, quando você incomoda algumas pessoas, mas incomoda como? Incomoda cantando e tocando? Não, o problema não é esse. O invejoso não tem o problema contigo a partir do momento que pessoas que bajulam, não é o caso dos admiradores, pessoas que bajulam, ou até mesmo pessoas que admiram ele, passam também a admirar você ou te diferenciar dele. Aí é que está o problema. O que aconteceu? A Bíblia relata que no versículo seguinte, Saul foi tomado por um espírito no dia seguinte, no outro dia, aquele espírito que já assolava ele, tomou o coração. Olha só, é um espírito que já assola essa pessoa. A pessoa que tem inveja, ela já tem um espírito que assola, porque naquele momento Saul não teve o cuidado, ele não teve o controle desse espírito que já o manipulava, o perturbava. E o que aconteceu? Esse espírito, no dia seguinte daquilo, imediatamente tomou o coração dele, e a lâmpada que Deus dara a Saul, Deus tomara de volta, porque Saul perdeu o brilho e ele quis brilhar. Ele não tinha lâmpada, ele quis brilhar,
Ou seja, não tendo lâmpada, ele procurou brilhar com a luz de Davi. Só que a luz de Davi incomodava, ele percebeu que ele não ia brilhar com a luz de Davi. Teve esse detalhe. E o que ele quis fazer? Ele intentou matar Davi, ou seja, ele tentou a forma de Saul de bloquear Davi. O que Deus estava fazendo na vida de Davi foi de matar literalmente, de pegar uma lança, de matar para acabar com Davi. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com pessoas que Deus dá talento, e são pessoas que são tiradas do anonimato, são pessoas que saem do anonimato e que de certa forma incomoda pessoas do mesmo reino, que eu quero dizer para você que é do mesmo palácio, do mesmo nível que eu digo, do mesmo meio. Por quê? Davi não convivia com aquelas pessoas, com aqueles povos. Davi convivia no palácio. Ele foi chamado para aprender com Saul, para viver, para servir a Saul. Então, do mesmo ambiente, Saul percebeu que Davi estava se destacando, e aquilo incomodou ele, porque as pessoas passaram a admirar, passaram a elogiar, passaram a querer aprender com Davi, passaram a ver Deus. Isso que foi o interessante da história. Passaram a ver Deus na vida de Davi, e Saul se incomodou muito. Então, irmão, isso tem acontecido no nosso meio. Por que eu trago essa mensagem, essa breve palavra? Porque isso tem acontecido no nosso meio. Eu quero dizer para você que passa por isso, que é invejado, não se faça de vítima e nem faça drama. Deixa quem é falador falar. Deixa se levantarem contra você, faça como Davi. Davi teve Saul nas mãos, inúmeras vezes poderia matar Saul. Davi poderia fazer qualquer outra coisa, poderia se fazer até de vítima também, mas não. Saul procurou ser segundo o coração de Deus. É isso que eu trago para você agora, para você não se limitar a isso, não se deter, não se detenha, irmão. Não se detenha, porque Deus ele quer continuar te usando, quer continuar fazendo, porque vidas precisam ser alcançadas. E se pessoas estão te invejando, se afasta dessas pessoas, identifique essa inveja nessas pessoas e se afaste, porque você precisa crescer. E sabe como você vai crescer? Eu profetizo agora sobre a tua vida uma palavra de esperança que eu trago para você. Você vai crescer como? Deus agora ele vai te dar campo. Olha, pede-me e te darei as nações por herança. Então, irmão, Deus vai te dar campo. O que são as nações? Não são espaços, são corações, pessoas. Nações são compostas por pessoas. Então, irmão, Deus vai te dar pessoas, corações novos, para crescer junto com você, para reconhecer Deus em sua vida. E aquelas pessoas que antes te invejavam, irmão, Deus não vai fazer elas se envergonhar. Não é essa mensagem que eu quero trazer. Aquelas pessoas, irmão, vão ser quebrantadas, vão ser alcançadas por aquilo que Deus está fazendo em sua vida. A sua oração tem que ser essa. Não tem que ser aquela oração, não estou trazendo aquela oração dos inimigos de Davi. Não, muito pelo contrário. O invejoso não é seu inimigo, o invejoso é seu irmão. Ore por ele, para que ele seja alcançado e que você possa crescer juntamente com ele. Mas a princípio, se ele está sendo tomado por esse sentimento, se afaste, identifique, ore. E se você também está sendo tomado por um sentimento sutil, como é esse sentimento de inveja, Bernardo? O sentimento de inveja começa daquela seguinte forma: a pessoa que faz a mesma coisa que você, a pessoa que tem o mesmo dom que você, que está no mesmo limiar que você, ela está na roda e o seu nome é mencionado e o seu nome é elogiado. A pessoa que permite que o sentimento de inveja entre no coração dela, ela não vai te elogiar, ela não vai falar bem de você, ou ela vai ficar em silêncio, ou ela vai falar diretamente mal de você. O que é fulano? E a fulana não é nada disso, e não sei o que. Ou seja, ela não vai concordar com nada em você. Se você ouviu uma pessoa sendo elogiada e você se sentiu incomodado, irmão, queima isso em nome de Jesus. É princípio de inveja. Se você está se incomodando com elogios de pessoas direcionando a outras que fazem a mesma coisa que você, repreenda em nome de Jesus, porque nós somos levantados para honra, graça e para difundir o Evangelho, para difundir o nome do Senhor entre povos e nações. Então, irmão, identifique essa inveja em você, identifique os invejosos, irmão, sai em disparada, porque o que Deus tem para fazer em sua vida é muito grande, você não pode se deter a isso. Eu trago essa mensagem para você agora, porque Saul tem se levantado
para te bloquear. O bloqueio de Saul com Davi foi matar diretamente. Existem pessoas que tentam te matar ministerialmente, falando mal de você, dizendo que você não é nada, não querendo te dar moral. Não quero dar moral para fulano não, vou dar moral para ele. A gente vê isso muito aqui no Face. Vamos ser diretos, aqui no Face acontece muito isso. Como assim, Bernardo? Acontece de pessoas que também são ministros, que são cantores, que são músicos, que são, enfim, que são jogadores, que fazem a mesma coisa que você, que não curtem o que você coloca, que não passam à frente, não compartilham. É exatamente em cima desse fato que eu quero trazer uma mensagem, eu quero trazer uma palavra. Como aqui acontece aqui no Face de pessoas que, sendo seus irmãos, que ter os mesmos dons que você, mas não compartilham aquilo que você compartilha, mas eles querem ser compartilhados. Eles querem ser curtidos. O invejoso não compartilha, mas quer ser compartilhado, quer ser curtido. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não está contando com esse coração. Deus está contando com um coração puro, quebrantado, contrito, coração que tem um coração caráter de Cristo, sabe? Que reconheça a Deus. É esse o coração que vai multiplicar. Eu estou usando uma questão do Face, não é para sair compartilhando, curtindo nada dos outros, não é isso não. Mas se quiser fazer, se for produtivo, compartilhe e faça. Mas não é isso, não é a questão de propaganda e marketing. Mas, irmão, Deus, ele quer multiplicar, porque o coração invejoso, ele não multiplica. O coração invejoso, ele trava ali, ele acha que tem que ser só através da vida dele, tem que ser somente com ele. Irmão, não se ligue nisso. Deus vai fazer na sua vida. Eu quero dizer uma coisa: não faça drama, não se faça de vítima e não busque brilhar. Que a sua resposta não seja brilhar para ele, não, irmão, que a sua resposta seja: se humilhe diante de Deus, porque é necessário que ele cresça e você diminua. Busca a Deus, só foque em Deus, mais nada, deixa as pessoas falarem, deixa o invejoso. Irmão, busca, e que a sua luta, a sua briga não seja com seu irmão do lado. Mas eu vou fazer para ele ver, mas Deus faz isso para ele. Para que esse negócio vingativo, irmão, não é isso. Sabe por quê? Porque o que Deus quer fazer é o seguinte: Isaías 41, vou ler aqui rapidinho, porque já são 13 minutos, porque acho que é só 1 GB que o Face pode carregar. Deixa eu carregar aqui. Eu não abri aqui. Deixa eu ir rápido aqui. Isaías 41. Vamos lá, Isaías 41. Para não perder tempo, olha o que diz a passagem. Olha só: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira conjuntamente, porei o ermo e a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Irmão, Deus tem feito na sua vida e vai fazer mais através da sua vida. Não é para você aparecer, mas é para que as pessoas, não os invejosos, mas aquelas pessoas do campo novo que Deus vai te dar terras por herança, novas amizades, pessoas que queiram crescer com você, para que essas pessoas entendam e juntamente vejam que Deus está fazendo isso. São essas pessoas que Deus vai botar na sua vida para te fazer crescer mais ainda, e você vai aprender com essas pessoas. Isso é o reino. Quantas pessoas que não querem crescer e acham que são essas, não sabem que são pobres, cegas e nu. Irmão, tenha paz no seu coração, profetizo sobre a sua vida agora, continue abençoando vidas, continue fazendo, porque Deus tem feito e vai fazer mais, mas que o seu foco seja ser segundo o coração dele, e tudo que ele vai fazer na sua vida vai ser para a honra e glória dele, para que vidas sejam alcançadas. Irmão, identifique a inveja, repreenda, porque o invejoso, ele está vendo tudo que você faz, mas ele não curte nada do que você faz, ele não compartilha, mas na primeira oportunidade ele te critica. Por quê? Porque ele se incomoda, porque ele queria brilhar como você brilha, ele queria fazer o que você faz, porque ele se acha melhor do que você. Ele pode até ser melhor do que você, teoricamente, como existem pessoas que cantam mais do que a gente, tocam mais do que a gente, mas uma coisa que Deus colocou em você, irmão, que as pessoas vão reconhecer: o Espírito Santo de Deus. Enquanto ele olha para você, Deus vai colocar pessoas que olham para Deus na sua vida, que reconheçam Deus na sua vida, e é com esses que você tem que se preocupar. Se prepare, porque nações, povos e tribos Deus está colocando na sua frente. Quando você colocar o pé, a planta dos seus pés, ou seja, o que é estabelecer aquilo que Deus tem feito em sua vida. Quando você estabelecer Deus naquela terra que Ele te der por herança, irmão,
vai chover bênçãos para todos os lados e nós vamos crescer juntamente. Em nome de Jesus.